Olá, Ricardo Ribeiro da XP aqui e neste vídeo iremos aprender como realizar uma ordem TWAP através do robô PNT. Bom, para isso basta abrir o menu de ordens ao lado dos botões de compra e venda, selecionar a aba direcionais e o item TWAP. A ordem TWAP tem como objetivo executar a sua oferta baseado no tempo de operação, numa média baseada no tempo de operação do mercado, ao longo do dia, ao longo do pregão. Então, primeiramente, você deve selecionar o lado da operação, se é uma compra ou uma venda. Neste nosso exemplo, vamos realizar uma compra. Aqui, você deve colocar o ativo desejado, como, por exemplo, Sula 11. Logo ao lado, você tem a opção de colocar a quantidade ou financeiro, assim como vimos nas outras boletas de Sniper e Iceberg. Então, neste nosso caso, vamos trabalhar com a quantidade de 5.000 papéis. Mais ao lado, temos aqui as opções de colocar máximo e mínimo. Esse máximo e mínimo ele está se baseando no volume de operação do mercado. Ou seja, se eu quero participar muito do mercado, eu não coloco nenhum máximo. Ou então eu falo, eu só aceito negociar 10% do que for negociado hoje. Então, eu coloco aqui um máximo de 10% e no nosso caso de compra, eu não vou ser maior comprador a mais do que 10%. Se eu atingir esse valor de 10% do mercado, eu estopo automaticamente a minha operação. A estratégia é pausada e ela não vai continuar executando ordens. Ou então, eu também posso colocar um mínimo, ou seja, a cada negócio que ocorrer, eu quero ter um mínimo de participação desse negócio. Então, eu posso colocar ali 5%. Então, a cada volume de operações, 5% dessas operações tem que ser minhas. Então, eu coloco aqui um mínimo e participo também um mínimo do mercado. E eu também posso fazer o preenchimento de ambos. Repare só que quando a gente coloca um valor aqui para o máximo ou para o mínimo, alguns campos a mais aparecem ao lado direito, né? Então, se a gente tirar aqui, a gente percebe que eles somem e quando a gente coloca, eles aparecem, que é justamente relacionado ao cálculo do volume de mercado, onde ele coloca aqui participar próprio volume, né? Onde ele informa que se tiver selecionado, o volume executado pela própria estratégia também vai ser somado para calcular o volume de mercado e também o considerar diretos, né, e os trades da mesma corretora. Então, os diretos intencionais e os diretos não intencionais, ele também vai considerar, no caso, para o cálculo de volume de mercado. Tá? Mais ao lado, temos a opção de colocar uma quantidade ignorada no book. Né? Então, se a gente não quer que o robô visualize uma determinada quantidade, a gente coloca a quantidade desejada aqui e ele vai ignorar essa quantidade e vai olhar o book novamente, excluindo essas ofertas. Tá? Na TWAP, a gente não é obrigado a colocar um limite de preço. Por quê? Porque a gente está fazendo uma execução de ordem baseada na média de tempo de mercado, na média do tempo de operação. Agora, se você está negociando e não quer passar de um determinado valor de negociação, você pode colocar um limite de preço. Então, por exemplo, Sula 11 está negociando na casa dos 24,50 mais ou menos. Eu aceito negociar esse papel até os 25,50, então. Repare que automaticamente ele já passa para a gente aqui o percentual referente ao valor do último negócio, então está 4,1% acima do último negócio. Então, o que acontece? Com o preço limite ativo, a minha estratégia ela vai parar de funcionar, ela não vai considerar ou vai considerar os trades acima do 25,50, mas ela não vai ser executada nenhuma ordem. Ela só vai executar a ordem até os 25,49. De 25,50 para cima, ela não executa. Repare que ao lado direito, a opção de ignorar trades fora do preço limite fica até disponível para ser selecionada. Ela também é baseada para o cálculo de volume de mercado. Se a gente selecionar, os trades que ocorrerem acima de 25,50 não vão ser considerados para o cálculo de volume. Se a gente não deixar ela selecionada, todos os trades que ocorrerem acima de 25,50 vão contar para o nosso cálculo de volume, assim como os trades realizados abaixo do 25,50. Neste nosso caso, a gente não vai deixar nenhum preço limite selecionado. Tá? Mais ao lado temos aqui também a opção de intervalo, que não é muito utilizada no TWAP, já que é uma estratégia baseada na média do tempo. Né? Então, o intervalo seria para cada pregoação, a pregoação seguinte
vai demorar, neste nosso caso aqui, 5 segundos para ocorrer. Se você deixar zerado, ela não vai ter nenhum intervalo para pregoar novamente a segunda operação. E mais ao lado temos aqui o horário inicial e o horário final. O horário inicial, como a gente já viu nas outras boletas, ele vem pré-programado com o horário atual do dia, e o horário final pré-programado com o fechamento padrão do Bovespa. Como esse ativo negocia no after, a gente pode colocar aqui o horário de fechamento do pregão no after, né? Então a gente coloca até às 17 horas e 59 minutos, eu quero que a minha estratégia execute. Mais abaixo, a gente tem aqui algumas funções, como o forçar a execução. O forçar a execução ele é muito importante porque se ele tiver selecionado, ele vai fazer exatamente o que o nome diz. Ele vai forçar a execução das suas 5.000 quantidades. Ou seja, se você quer comprar de qualquer jeito o Sula 11 esses 5.000 papéis, ele vai, claro, tentar comprar com uma média acima da média, melhor do que a média do mercado, mas caso não esteja disponível e estiver chegando perto do horário final já da estratégia, ele vai executar mercado mesmo para conseguir comprar a quantidade que você determinou. Porém, se você não selecionar, ele só vai executar as ordens se conseguir executar acima da média do mercado. Então, se não executar melhor do que está no mercado, a operação não é executada. Tem seu lado bom e seu lado ruim. O lado bom é que ela vai executar melhor, e seu lado ruim é que ela pode não executar nenhuma ordem, né? Então a gente vai, nesse caso, deixar não selecionado, porque a gente quer, neste nosso exemplo, que execute melhor do que o preço do mercado, da média do mercado. E o apregoar é recomendado normalmente para ativos menos líquidos, né? Que ele não vai apenas apregoar, né? Ou apenas pescar o operador quando as condições de preço forem alcançadas. Ele também vai apregoar e vai ofertar no ativo. Neste nosso caso, caso você deixe selecionado, basta ignorar esse alerta que aparece logo abaixo. Nesse nosso exemplo, a gente não vai selecioná-lo. Então, basta conferir todos os valores, colocar o seu código de cliente e enviar a ordem.